Potência. Resistência. Racismo. Força. Elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível! Estamos aqui para mais um episódio do Zap Delas e hoje vamos falar de um tema muito importante que é comunicação não violenta. E convidamos aqui novamente a Letícia Cortez, que é uma queridíssima e que vai falar para a gente hoje, vai explicar direitinho o que é comunicação não violenta. Obrigada, muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu queria aqui, para a gente começar, que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho, né, da sua formação. E aí depois a gente começa sobre comunicação não violenta. Tá bom. Bom, eu sou Letícia Cortez, sou aqui de São Paulo, território da Zona Sul. Trabalho com comunicação não violenta, tanto nas empresas quanto em projetos sociais. Sou coordenadora e criadora de um projeto que leva a comunicação não violenta para escolas e lugares de aprendizado, para pessoas em situação de vulnerabilidade social especificamente. Atuo em algumas comunidades, em algumas frentes de projetos, com muito recorte de classe, de raça e de gênero. Então aborda a CNV a partir dessa ótica. Sou estudante de ciências sociais, já tenho algumas formações, mas hoje eu estou nesse âmbito aí da comunicação não violenta, afetos e relações, como que a gente se relaciona de uma melhor forma. Que bacana, então vamos começar. Eu estou querendo saber o que é comunicação não violenta. Boa. Bom, a comunicação não violenta, ela é sistematizada, ela é construída pelo Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo e professor educador que começa a estudar um pouco do território dele, onde ele está inserido ali nos Estados Unidos, e entende que tem algumas dinâmicas de violência acontecendo, né? Principalmente na época que ele estava ali presente, tinha a ver com a busca e as manifestações por direitos civis que estavam acontecendo na época nos Estados Unidos, onde tinha segregação racial. A partir desse envolvimento dele, ele começa a estudar algumas frentes de atuação muito ligada ao Martin Luther King, muito ligada ao Paulo Freire, enfim, a várias lideranças que estavam levando a cultura da não violência e a luta pelos direitos civis, né, pela relação, pela humanização de alguns corpos, de alguns territórios. E aí ele começa a atuar dentro das escolas, dentro de universidades, na mediação desses conflitos que estavam acontecendo. Um dos processos mais emblemáticos é que uma escola ela passa a ser uma escola não segregada, na época dessa luta pelos direitos civis. E aí ele entra nessa escola para fazer essa mediação de conflito entre os estudantes negros e a universidade. Então o Marshall Rosenberg, ele entendendo toda essa dinâmica, com muito estudo de campo, vivenciando de fato, ele constrói o livro Comunicação Não Violenta, onde ele traz ali alguns 4 passos, alguns pilares, alguns formatos de como a gente pode se comunicar e conseguir acessar e se conectar com o outro de forma mais assertiva. Que por mais que eu não concorde com o que você acha, com a sua opinião e sua perspectiva de vida, ainda assim eu consigo me conectar de forma mais humana com você. E essa, então, é a importância da comunicação não violenta na nossa vida? A gente pratica ela para que intuito? Você podia repetir pensando nisso? É nesse sentido de buscar uma conexão, em que o que eu preciso dizer sobre o meu sentimento, sobre a minha necessidade, o pedido que eu preciso fazer para você, ou a comunicação que eu preciso gerar para você, ela se conecte de forma mais cuidadosa e respeitosa. No sentido em que eu não vou deixar a minha autenticidade de lado. Eu não vou deixar de falar sobre o que é importante para mim, mas eu vou conseguir mapear da melhor forma, a partir desses 4 pilares que o Marshall vai falar no livro da comunicação não violenta. A partir desses 4 pilares eu consigo estruturar uma conversa, estruturar uma comunicação para que você entenda que eu estou falando sobre como eu me sinto diante da situação. Muitas vezes a gente entra em algumas conversas numa dinâmica de julgamentos, de interpretações, de generalizações, onde eu encurralo você na parede e aponto o que você fez eu sentir, o que você fez de ruim para mim. E na verdade, ainda que aquilo que você fez tenha me afetado de alguma forma, eu vou te explicar, mas eu vou te explicar e vou te dizer o que eu senti a partir da minha ótica. E aí você consegue também dizer sobre aquele mesmo fato, sobre aquela situação, a partir da sua ótica. Ali a gente consegue entrar em comum acordo.
onde as duas pessoas estão buscando a necessidade de se conectar, de pertencer, enfim, de se relacionar de uma melhor forma. A gente diz que o conflito na comunicação não violenta não é algo ruim. Ele está te dizendo sobre algo muito importante, de que aquela relação, daquela maneira, não está funcionando. E aí, a partir do conflito, a gente entra num acordo onde a minha necessidade é atendida e a sua também é atendida. Que interessante. E por que essa comunicação não violenta, essa forma de se comunicar de uma forma não violenta, ela é importante para as mulheres? Eu primeiro vou dizer que ela é importante porque a gente, por muitas vezes, a gente silencia o que a gente tem para falar. As mulheres são muito silenciadas, estruturalmente, politicamente, socialmente, a gente é muito silenciada. Os nossos sentimentos não são colocados em pauta, né? Ou, quando é colocado, a gente vai num âmbito de muito sentimental, muito emocional, num lugar negativo que se coloca. Quando a gente está falando sobre mulheres usarem a comunicação não violenta, é o resgate, esse lugar onde elas vão entender aquela situação, aquele fato que aconteceu, e a partir dali elas vão mapear os sentimentos. Então a gente tem os 4 pilares, como eu falei. O primeiro é a observação. Eu observo o que aconteceu numa situação. Qual fato? Aquele fato eu vou descrever. A partir daquele fato, a partir daquele conflito, o que eu senti sobre isso? Senti isso, isso. Tá, e esse sentimento, ele tá falando sobre qual necessidade que não foi atendida, que é o terceiro pilar da comunicação não violenta. Tem alguma necessidade, aquela raiva, aquela tristeza, ela tá te dizendo sobre algo que não foi cuidado e que é muito importante pra você. O que era importante pra você? E aí você vai comunicar pra essa pessoa, que é o último, onde a gente faz pedidos, faz acordos. Mas é importante, né, para as mulheres, em que a gente valida esse sentimento, a gente valida essa necessidade, a gente humaniza essa mulher e ela passa a ter coragem para dizer o que é importante para ela, sem se silenciar, sem deixar de ser autêntica. Não é sobre falar doce, amoroso, fofinho, não é sobre isso, é sobre como eu coloco na mesa os meus sentimentos e a minha necessidade, para que o outro compreenda e eu não deixe de falar o que é importante para mim. Tá. E quando a gente pensa nesses 4 passos, né? Se a gente pensa, como é que eu identifico os fatos versus as interpretações? Às vezes a pessoa está interpretando, está criando uma narrativa, né? Como é que eu faço essa distinção? Vai fazer essa recapitulação, né? Então você traz aquela memória da situação do fato em si. Então, sei lá, fulana pegou um copo que eu estava bebendo. Fulano pegou um copo. Não sei se fulana sabia que eu estava bebendo aquele copo d'água, que era meu, que aquele era muito importante, não sei o que, não sei o que. Não sabemos. Todo esse restante do tipo, ela já sabia, ela fez de propósito, ela foi pegar a minha água porque é isso, ela tem intriga comigo. Tudo isso é uma interpretação e um julgamento que a gente tem. Ok, a gente vai julgar, a gente não vai deixar de julgar, a gente não vai deixar de interpretar. Mas na hora que a gente vai para uma conversa, é importante que esse fato seja descrito. Então, o fato descrito é aquilo que eu consigo tirar uma foto, por exemplo. Então, fulana pegou o copo d'água. Esse é o fato. Todo o restante que eu tenho sobre a minha interpretação. Aí ela pegou o copo d'água, eu não gostei. Então eu vou falar, olha, fulana, quando você pegou o copo d'água, eu não gostei, eu senti que você estava atravessando o meu espaço, atravessando a minha individualidade, e isso é muito importante pra mim, porque eu preciso desse cuidado, eu preciso dessa preservação do que é meu e afins. Você pode não pegar o copo d'água ou perguntar a próxima vez de quem pertence àquele copo d'água? É assim que a gente consegue formular nos 4 passos da comunicação não violenta. Mas é importante dizer que julgamento e interpretação não vai deixar de existir. A gente só precisa olhar para aquilo e falar, ok, isso aqui é a minha interpretação, isso aqui é a história que eu tô criando para mim mesmo. Pode estar muito recheada de várias outras informações, de muitos valores, de muitas crenças, de outras histórias, de outras situações que a gente passou e a gente acaba replicando sobre aquela pessoa ou de alguma outra situação que eu já vivenciei com aquela pessoa. Mas na hora que eu vou comunicar, é importante que o fato seja colocado na mesa e não a minha interpretação. A não ser que tenha uma abertura, também é válido. Você fala, olha, eu julguei. Eu achei que você fez de propósito. É importante também, porque aí a gente volta na humanização dessa pessoa. E volta
do tirar a interpretação e o julgamento só da nossa mente. Porque por mais que a gente não traga na conversa, ela continua na nossa mente, a narrativa continua sendo construída. E talvez a gente jogar ali naquela hora da conversa, a gente já elimina, já dissemina essa interpretação toda que a gente faz. E aí a gente está falando um pouco de julgamento, e como é que a gente identifica e expressa essas emoções, né, que assolam a gente de uma forma honesta? É primeiro fazer o passo do autoconhecimento, né? A gente falou um pouco disso da outra vez. Então, entender quais são as emoções que estão emergindo ali naquele momento, né? As 5 emoções básicas que a gente tem. Então, a gente tem alegria, tristeza, nojo, raiva, medo, enfim. Todas essas emoções, elas estão nos preservando de algo. A partir do momento que eu tenho a ciência que essas 5 emoções existem, os sentimentos são as minhas interpretações diante dessas emoções. Então, o medo, ele tem diversas ramificações. Ele tem pavor, ele tem desespero, ele tem outras nomenclaturas. Entender o que está sentindo e interpretar aquele sentimento, nomear aquele sentimento, é um passo extremamente importante para a gente se colocar no mundo. O momento em que a gente tem esse imaginário coletivo de que a gente não pode ser emocional, de que a gente não pode ser sentimental, que a gente precisa isolar esse sentimento, não significa que ele não vai estar nas relações. Muito do que a gente faz é pautado nas nossas emoções. Primeiro essa emoção, esse sentimento vai bater, e aí eu vou ter uma ação. Então, sei lá, eu tô com sede. O meu corpo vai me dizer que tá com sede primeiro, para depois eu agir e saciar a minha sede. Ele tá me avisando o tempo todo. É importante ouvir esse corpo e acolher esse corpo. E aí ali eu consigo nomear. Nomeando, eu consigo ser sincera o suficiente com essa pessoa e falar, olha, me tocou nisso aqui. Não é uma parte muito tranquila, muito fácil. Principalmente para determinadas mulheres, principalmente para determinados corpos, principalmente para determinados territórios. A vulnerabilidade que a gente fala bastante, né? Hoje em dia a gente tem falado muito o quão é importante ser vulnerável. Para alguns corpos é um lugar de extrema fragilidade. Né? Alguns corpos a gente perde a segurança de ser vulnerável. Eu me coloco em risco. E aí a gente vai precisar trabalhar onde que esse corpo, qual o papel e qual lugar no mundo, na sociedade, esse corpo ocupa. Se é uma mulher negra de pele retinta, da periferia, a gente vai ter um outro recorte sobre as emoções dela, sobre os sentimentos dela. E aí, por isso que a gente vai precisar do fato. Porque a partir do fato eu consigo entender que isso aqui engatilha determinada emoção, que isso aqui engatilha determinado sentimento. E aí eu vou conseguir resolver o que está ao meu alcance, ou ao menos refletir sobre aquilo. Então eu sinto isso e não necessariamente é sobre o meu corpo, não necessariamente é sobre a minha interpretação, sobre eu ser raivosa, né, com as nomenclaturas que dão normalmente para as mulheres negras. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com toda uma estrutura. Mas é isso. Acolher esse corpo, acolher o que ele sente, conseguir nomear e entender de onde que parte esse sentimento, essa emoção. O que engatilha essa emoção, esse sentimento. Então, essa questão da comunicação não violenta é um reposicionamento, pode ser um reposicionamento, né? Uma oportunidade para se reposicionar. Com certeza. Eu acho, assim, que apesar de a gente ter esses 4 passos de como se relacionar, como falar e etc., a comunicação não violenta, o cerne dela, e é o que o Marshall fala muito e lutou muito pelos anos de vida que ele teve, é que é uma tomada de conscientização no âmbito coletivo e de cuidado. Onde o cuidado vai ser a minha política, onde o cuidado vai ser a minha organização social, onde olhar para o outro de forma humanizada vai me fazer construir uma outra relação enquanto sociedade. Ela é também das nossas micro-relações, mas ela precisa refletir no macro. Se eu não mudo essa ótica sobre a minha relação, se eu não mudo essa ótica sobre as pessoas, se eu enxergo as pessoas sempre como minhas inimigas, com alguém que eu preciso derrotar, ou alguém que eu preciso dominar, né? Se eu tô baseada nessa ótica, não vai adiantar os 4 passos. Eu vou precisar primeiro
quebrar essa ótica do desejo de eliminar o outro, da ideia da competição, da ideia do combate, da ideia de dominar esse corpo e ter controle sobre essa outra pessoa, esse corpo, esse território. Tem a ver um pouco com isso. E também tem que passar por esse corpo. Por eu entender, no momento em que eu quero dominar, né, as pessoas falam, ter controle das emoções. No momento que eu quero controlar essas emoções, eu já tô praticando um tipo de violência. Porque eu quero silenciar, porque eu quero reprimir, porque eu quero dizer quando eu sinto isso e quando eu não sinto aquilo. E aí não é sobre não sentir ou sentir mais aquilo ou aquilo outro. É sobre uma gestão. A partir do momento que eu acolho aquela emoção e nomeio ela, eu consigo fazer uma gestão. Se eu não sei o que é, se eu não sei nomear, se eu não sei acolher, ela vai ficar ali brotando todas as vezes como ela quiser, do jeito que ela quiser, e vai externalizar dessa forma. Então, a comunicação não violenta é essa tomada de consciência onde o cuidado e a humanização do meu corpo, do seu corpo e das nossas relações, elas precisam estar intrínsecas, assim, no ponto central da relação. Então, eu queria saber como é que a gente consegue aplicar a comunicação não violenta no nosso dia a dia. Boa. Bom, eu acho que sempre quando a gente vai... Às vezes dá para se preparar para uma conversa, às vezes não, às vezes ali no ímpeto, né? Mas a partir do momento em que a gente começa a se preparar para algumas conversas, ou começa a olhar para esses conflitos que vão emergindo na nossa vida, fica um pouco mais fácil de ir no automático, vamos dizer assim, no instantâneo, né? Mas o que eu aconselho normalmente é você fazer essa estrutura mesmo que eu falei da comunicação não violenta, dos 4 passos que o Marshall fala. Então, primeiro é observar a situação. O que aconteceu, quem estava envolvido, quem são as pessoas que eu preciso tratar sobre esse assunto, enfim, tudo aquilo que aconteceu naquela cena, aquela fala que foi dita, aquele movimento que foi feito. A gente não vai conseguir recordar dos mínimos detalhes, mas tem um fato, tem alguma coisa que aconteceu que te despertou. Algum conflito aconteceu ali, rolou no momento. A partir do momento que eu observo, eu venho para os sentimentos. O que eu senti a partir desse fato? Que é aquele exemplo que eu trouxe do copo. Então, eu senti que você... eu fiquei nervosa, eu senti nervosismo, porque você ultrapassou, enfim, porque eu senti que foi ultrapassada uma linha, um limite que era muito importante pra mim. Então, eu vou lá nomear que eu fiquei nervosa, eu fiquei triste, eu fiquei, enfim, instável, coloquei ali meu sentimento. A partir disso, eu venho para necessidades. Qual que é a minha necessidade? Então, a minha necessidade era de mais privacidade, de mais preservação da minha saúde, do meu bem-estar. Eu queria me sentir, enfim, mais pertencente. Ou eu queria atender a minha sede naquele momento e não tinha mais água quando eu fui ver. Ali eu vou pautar a minha necessidade mais importante. Necessidade é algo muito universal. Então, tanto eu quanto você sente as mesmas necessidades. Algumas vão estar mais latentes para mim do que para você. E aí vai variar do nosso dia, da importância que tem aquela necessidade, dos meus recursos, dos seus recursos, de quem eu sou, de quem você é. Mas todo mundo tem necessidades universais. Mapeei essas minhas necessidades, eu consigo elaborar um pedido. Então, meu pedido é que da próxima vez você me fale, você pergunte de quem é aquele copo, ou se eu posso beber só a água e afins, porque aí pra mim é importante. Ou o que você acha da gente trazer mais copos diversos, assim, a gente já não vai atrapalhar, você não vai pegar o meu, eu não vou pegar o seu. E se a gente nomear esses copos, é para colocar uma etiqueta e a gente consegue saber de quem é aquele copo e de quem é de outro? É isso, a partir do acordo a gente começa a trazer também possibilidades e estratégias para atender as minhas necessidades sem que as suas deixem de existir também. E eu preciso da abertura para a escuta. É importante, a gente tem que falar como eu vou comunicar, mas tão importante quanto comunicação é a escuta. O que eu estou escutando? Como é que eu estou presente e conectado o suficiente para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre aquele mesmo fato, sobre aquela mesma situação, sobre aquele mesmo conflito. E aí, juntos, a gente vai construir a melhor estratégia, o melhor acordo e formular os melhores pedidos, tanto eu para você quanto você para mim. É um pouco essa estrutura que a gente faz. Mas no instantâneo é isso. Aconteceu alguma coisa, senti. Fala sobre o que você sentiu. Não fala sobre, eu acho que você é isso, isso e aquilo. Você é assim, assim, assim. Você sempre faz isso, você nunca faz aquilo.
tenta não ir para esse lugar do julgamento, do apontamento. Fala sobre você. Senti isso, isso e isso. E a minha necessidade era essa e essa e essa. E aí você formula o pedido. Tá. Interessante. E eu acho interessante porque você convida a pessoa, se você convida para uma conversa, você tem que escutar realmente, Sim, né? Exatamente. Muito interessante. A escuta é muito importante. E é possível a gente aplicar a comunicação não violenta quando a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, ela é uma pessoa mais briguenta, mais reativa? É possível. É possível porque você está conectado com você. Com o que é importante ser dito ali naquele momento para aquela pessoa. E esse desejo também que a gente tem de que o outro faça exatamente o que a gente quer, é um desejo de dominação. É um desejo de controle que não está pautado na não violência, né? Está pautado na violência, na estrutura de violência. Então, eu tendo a CNV como base para as minhas relações, para as minhas conversas, eu consigo conduzir também o outro para que a gente entre nesse formato de conversa. Mas é muito junto, muito no coletivo, muito na escuta e na partilha. E não numa imposição, né? Não no eu sei mais e você sabe menos, então eu vou dizer para você como é que tem que se relacionar. Porque aí a gente volta, enfim, para a dominação. É tranquilo, mas a gente precisa estar muito centrado no que é importante pra gente. Se é importante dizer sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas necessidades, a gente vai trazer para aquela pessoa e aí a gente vai entrar num comum acordo. Tá. E quais são os principais desafios que a gente pode enfrentar ao tentar implementar a comunicação não violenta? É isso, talvez um não alinhamento com o outro. O outro talvez não vai entender essa dinâmica, porque tá todo mundo globalizado nessa ótica, nessa dinâmica de relação, de imposição, de ter controle, de submeter ao outro a nossa dominação. Tá todo mundo nessa ótica e a gente é convidado a viver dessa forma todos os dias, através dos livros, dos filmes, das séries, das novelas, o tempo todo a gente tem essa relação de herói e de vilão, de alguém precisa ganhar e alguém precisa perder, de alguém precisa se submeter e alguém precisa dominar. A gente é convidado, inclusive quem tem acesso à comunicação não violenta. Vez ou outra vai escorregar, vez ou outra vai ser convidado a exercer algum tipo de dominação e vai abraçar isso, e vai acolher isso. É importante a gente também não demonizar, não levar num sentido também de apedrejar, também de gerar algum tipo de punição para essa pessoa que tem a comunicação não violenta, por exemplo, e em algum momento usou da violência. Mas é entender também que essa pessoa, por exemplo, que é mais briguenta, né, mais, enfim, ela tá dizendo sobre algo que é muito importante para ela. Ela tem uma emoção, um sentimento que está muito aflorado, que está saindo, que está sendo externalizado, e ela tá te dizendo alguma coisa sobre algo que era importante para ela, sobre alguma necessidade. Tenta talvez você se conectar com essa necessidade. Então, fulano, eu vi que aquilo ali que aconteceu te desencadeou alguma irritação, algum nervosismo. Por que isso surge? O que acontece? Qual que é a necessidade que você tinha? O que você precisava que acontecesse que não foi feito? Talvez trazer perguntas para essa pessoa também faça com que ela construa essa narrativa da CNV. Você pode ser uma pessoa que ajude, que colabore nessa investigação, porque talvez ela não tenha acesso, não tenha ferramenta o suficiente. E aquela irritabilidade, aquele nervosismo, também não pode ser descredibilizado, ele não pode ser invalidado. Eu preciso ouvir, acolher e ver o que eu posso fazer a partir disso. E quando, pela sua experiência, quais são os principais resultados, né, do uso da CNV? Bom, primeiro, voltando para o eu, né, tem a ver com, acho que acolher os sentimentos é o principal. Eu falei muitas vezes sobre isso e continuo batendo. Acho que a CNV, a principal ferramenta, assim, a que eu mais gosto é os sentimentos, é a nomeação dos sentimentos. Porque é isso, somos emocionais, somos sentimentais, os sentimentos e as emoções estão nos falando algo importante. Quando eu consigo nomear, isso me traz muito mais clareza, isso me traz humanidade, eu consigo ser quem eu sou de fato. Então, eu acho que isso é um dos principais ganhos, onde a gente consegue entender quem somos, os nossos sentimentos, e
isso reverbera também nas nossas relações, onde as pessoas conseguem também dizer sobre o que elas sentem. E a gente consegue ajudar a nomear, se ajudar nesse processo de reconhecimento das próprias emoções. E aí a gente consegue também construir acordos mais flexíveis, construir estratégias para conseguir atender às nossas necessidades com mais flexibilidade, com mais coletividade também, sabe? Em que eu não tô mais no meu núcleo construindo as estratégias para atender a minha necessidade, mas a partir do momento que eu partilhei com outro como eu me sinto diante daquela situação, a gente consegue colaborar e construir uma outra relação junto. Então a gente melhora em níveis gigantescos as nossas relações, mas principalmente nós com nós mesmos e com o outro, porque a gente consegue elaborar junto, em coletivo, as melhores, enfim, os melhores caminhos pra gente se unir, pra se relacionar da melhor forma. Eu fiquei pensando muito quando você falou nos corpos silenciados, né, e vulnerabilizados, o quanto que esse conhecimento, essa nomeação dos sentimentos, isso fortalece. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de corpos vulnerabilizados, são corpos que são desumanizados em alguma medida, seja econômica, seja em questão de saúde, educação, alimentação, em várias frentes. Essa desumanização desse corpo também passa pelo não tem sentimento, é um objeto. É um objeto que eu jogo pra lá e pra cá e eu faço o que eu bem quero e entendo. Quando esse corpo se reconhece enquanto humano, enquanto sujeito ativo na sociedade e passa a nomear os seus sentimentos, as suas emoções, os seus afetos, ele consegue reivindicar a sua existência no mundo. Ele consegue, inclusive, lutar um pouco mais, sabe? A partir a favor dos seus direitos, dos seus acessos, da sua humanização. Para esses corpos é de extrema importância. Eu trabalho muito nesse recorte de raça e de classe a partir desses corpos, e eu acho que é isso. Acho que por isso que esse pilar é o mais importante da CNV para mim, porque por muito tempo eu também não tinha acesso, eu também não conseguia nomear. E aí você tem alguns estereótipos, né, que são dados que vão nomear sobre os seus sentimentos. Então você é o corpo preguiçoso, você é o corpo raivoso, você é o corpo isso, você tem algumas nomenclaturas estereotipadas, racistas no final das contas, classistas e afins, que vão dizer quem eu sou. E aí, se eu não consigo dizer o que eu sinto, eu não consigo reivindicar o meu direito de existência. Então, acho que para esses corpos, para esses territórios, inclusive, é uma das melhores ferramentas. Por isso que eu faço questão de disseminar tanto nesses territórios. E nesses territórios, quando você começa a apresentar essa ferramenta, quanto tempo, mais ou menos, você sente uma diferença? É muito relativo, por conta da própria relação da comunidade com o território e onde aquele território está alocado, né? Tem territórios que a gente tem um pouco mais de violência, tem menos acesso à saúde, saneamento básico, afins, e tem outros que a gente tem um pouco mais de estrutura. Então vai depender muito dessa relação com a estrutura social. Não posso exigir, eu não exijo que essa pessoa, esse indivíduo, ele consiga acessar a transformação de relação, de relacionamento consigo, com o outro, sozinho, por ele mesmo. A gente vai precisar de uma base de estrutura. É um caminhar que precisa ser muito coletivo e nas duas pontas. Então eu vou falar com o indivíduo, eu vou tratar com o indivíduo, mas eu vou precisar tratar também a estrutura onde aquele indivíduo está, onde ele está inserido, onde ele está pautado. Mas a gente tem grandes evoluções, assim, principalmente quando a gente está falando de mulheres negras, essas mulheres falarem sobre as suas emoções é grandioso demais. Elas terem uma roda de conversa, dividindo sobre o que elas sentiram no dia a dia, de como foi a semana, de como está sendo a relação com a família, com os amigos, com colegas, isso já é transformador demais, porque a gente está dando voz, a gente está dando espaço, a gente está credibilizando e validando a existência daquela pessoa no mundo, só dela ter voz. Isso é muito importante. Por muito tempo a gente tinha objetos de tortura que eram usados para silenciamento de pessoas negras, né? E esse objeto de tortura, ainda que ele não exista fisicamente, ele está no nosso imaginário. A Grada Quilombo, ela vai falar muito sobre isso, a escritora e artista. Tá no nosso imaginário ainda, esse silenciamento desse corpo. Eu uso e a própria pessoa
pessoa também usa em vários momentos como forma de socialização. Então, romper com essa ótica de socialização do silenciamento e botar todo mundo em roda e conversar e fazer dinâmica e chorar e, enfim, desabafar, isso já transforma muito. Daqui a pouco você vai ver, elas estão se reunindo sozinhas e falando sobre os afetos dela sem precisar de ninguém junto. Que maravilha. E qual a mensagem que você gostaria de deixar sobre a comunicação não violenta, então? Eu acho que é isso, assim, como que essa ferramenta ela pode ser um canal de transformação social mesmo, e como ela pode organizar uma comunidade, ela pode organizar uma política de mundo em que o cuidado e o respeito, ele tá ali como cerne da nossa relação, como cerne da nossa política e organização social. E aí a gente pode implementar de pouquinho em pouquinho, ali na nossa casa, com a nossa vizinha, com a nossa comunidade. É dessa forma que a gente vai construindo e transformando o mundo. Então, eu indico que conheçam a comunicação não violenta, apesar desse nome, que às vezes afasta as pessoas. Não é sobre falar manso, não é sobre ser fofinha, falar baixinho, não tem nada a ver com isso. É sobre você ter a ferramenta necessária para falar aquilo que é muito importante para você e você parar de se silenciar. Então, indico para as mulheres, principalmente, que elas usem dessa ferramenta para serem elas, para existirem no mundo como elas são. Obrigada. Obrigada a você.